João Batista, bom dia, meu prezado Luiz de Jesus, Raul aqui, meu primo do Mirangaba, e bom dia a todos os ouvintes do programa Levante a Voz. João, como você disse, nós já nos conhecemos, nós prestamos um serviço na região, serviço de grande importância e pouco valorizado, pouco compreendido e, acima de tudo, assimilado para que se possa fazer a cadeia produtiva melhorar. Então, eu sou Valdemar Borges, sou do MDB, meu número é 1550, estou aqui hoje me colocando à disposição. Não sou político, sou técnico, né? Técnico preocupado, indignado com a posição do país no momento. Eu me filiei ao apagar da luz do último dia pertinente para que eu pudesse fazer isso. E lhe diria o seguinte, não tenho um vínculo praticamente com o partido direto, porque você não tem história do partido. Estou hoje tentando prestar um bom serviço à comunidade e apresentando, acima de tudo, ferramentas criadas por mim e pelas comunidades, né? Acima de tudo, em debate e de forma participativa. E diria o seguinte, eu vejo hoje uma crise que é colocada por desmandos de gestores, né? Que fique bem claro aqui, desmandos de gestores. Pessoas que não têm, em momento nenhum, sensibilidade nenhuma com as pessoas que residem onde eles gerindo e dominam o sentido de organização administrativa. Então eu me preocupo bastante. Então eu sou o criador do consórcio público, tive uma participação direta em 18 consórcios públicos da Bahia, dos 26 existentes, e outros estados, graças a Deus, com a mesma história. E vejo essa ferramenta hoje, uma ferramenta importante que a gente tentou passar, a gente iniciou aqui com o ex-prefeito de Umburana, e depois voltamos para revitalizar o consórcio, que não deu continuidade, a importância, e a irresponsabilidade dos gestores é muito grande perante os consórcios. Eu lhe diria o seguinte agora, meu plano de trabalho como deputado federal, que fique bem claro, vai ser proposta de diluir, principalmente consórcios que eu tenho por amor, porque são meus filhos, eu digo seria meus filhos, porque eu fui o criador do primeiro consórcio, que é o de Juazeiro, o Constresse, em 2009, que foi, eu digo o primeiro porque foi reconhecido pela Receita Federal, né, através do FIS, criei em setembro a outubro de 2009 e foi reconhecido 1º de janeiro de 2010. Então eu digo como filho, porque eu tenho uma preocupação, eu tenho uns 3, como eu disse a você, que seria Constresse, que é o de Juazeiro e Território, que são 10 municípios, tem o de Seu do Bonfim, que é Itapicuru, e tem o de Jacobina, que é Diamantina. Então eu tenho um plano de trabalho para os 3 diante do meu mandato. Como deputado federal. Como seria, portanto, essa sua participação? Qual seria a sua participação na Câmara dos Deputados para fomentar, para revitalizar esses consórcios, especialmente o de Jacobina, que é um consórcio que ainda enfrenta dificuldades? Muita dificuldade. E aí eu diria o seguinte, nós temos, na verdade, uma preocupação muito grande, devido a esses debates que a gente tem participado diretamente, sempre se levanta o calcanhar de Aquiles, que seria o problema saúde. Saúde, né? E nós vimos aí hoje aplicação de recursos sem otimizá-lo e sem qualificá-lo. A exemplo da Policlínica, que eu gritei várias vezes aqui, que o recurso aplicado pela Policlínica ele deveria ser melhor aplicado. Porque se reclama tanto, João, da falta de recursos para atendimento à saúde. Reclama muito. Né? Onde você anda, a saúde não funciona porque não tem recurso. Não tem recurso, não funciona. Exatamente. Tem. Existem péssimos gestores, e fique bem claro aqui, existem péssimos gestores. Por quê? A Policlínica vai se investir de 25 a 27 milhões, segundo o governo do Estado. Uma obra de engenharia linda. Atendimento só a exames de imagem, só. Onde nós não temos UTI, João Batista. Nem UTI neonatais, que seria UTIs para criança, e nem para adulto. Então, nós não conseguimos, de forma alguma, estabilizar pacientes para deslocá-los aos grandes centros. Então, a exemplo de vocês aqui, que a pobreza é maior no sentido de atendimento à saúde, que é diferente de Juazeiro, que é pobre, mas é um pouquinho melhor porque tem um tal de um PEBA lá, que é um convênio entre os estados de Pernambuco e Bahia, que hoje facilita com que Petrolina supra as necessidades de Juazeiro. Jacobina que não tem para onde correr. Ontem, não sei se você acompanhou pela imprensa, mas foi um clamor na cidade, uma paciente morreu. Nós tivemos um clamor da família nas redes sociais na noite anterior, pedindo, implorando ao governador chegar a fechar uma via aqui que dá acesso
a maior empresa econômica do município, que é a Yamana Gold, a mineradora, e mesmo assim o paciente, antes das 8 da manhã, acabou falecendo porque não encontrou um leito hospitalar em Salvador, em Feira. A regulação, é a fila da morte, está sendo anunciado, é a fila da morte, o funcionamento ideal. Então imagine o que pode ser reaproveitado dela. Na época foi colocado por ele, assim não tão preciso, mas disse que a dívida trabalhista estava em torno de 6 milhões de reais, aonde se gasta matematicamente 27 milhões, vamos colocar aqui. Será se nós, na verdade, colocar ali como prédio de utilidade pública, que você pode inclusive renegociar essa dívida de uma forma mais fácil, claro. Mais... A própria Justiça do Trabalho facilitaria. Facilitaria. Aí eu diria a você o seguinte, se for isso, 6 milhões, 21 milhões sobraria para você melhorar ainda um pouco a estrutura, fazer qualquer tipo de reforma se necessário e equipá-lo com aparelhagem de imagem que vai para aquela estrutura bonita da policlínica. Poxa, colocaria, ainda sobraria alguma coisa para instalar o quê? UTIs, neonatais, UTIs para adultos. E eu diria o seguinte, ainda melhor, poderia inclusive utilizar o recurso baseado em valores colocados pelo próprio Estado, que colocou aí que 4 milhões e meio em Vitória da Conquista, ele ampliou as instalações de 19 UTIs. Está nas redes sociais, está inclusive em alguns blogs, que foi gasto isso para colocar 19 UTIs. Aí eu diria, se nós colocássemos aqui algumas neonatais e algumas para adultos, no hospital regional, eu estou falando do hospital regional, não estou falando de outro hospital. E aí diria o seguinte, vamos descentralizar isso aí, vamos melhorar os hospitais aqui, centralizado, Orolândia, que podia atender Várzea Nova e Umburanas. Vamos descentralizar um pouco, vamos aparelhá-los como? Com raio-x, ultrassons e também UTIs. UTIs, seja neonatal e seja para adultos. Isso aí já dá uma situação favorável, pelo menos de estabilizar um paciente de urgência para que ele possa se deslocar aos grandes centros, João. Pelo amor de Deus, nós não estamos falando aqui coisas, eu não estou aqui criando roda. Eu não estou inventando questões, não estou falando inglês nem outra língua que não seja compreendida pelo português. São coisas simples, eu sou obriguei antes. E a culpa são dos gestores, que eu estava aqui como consultor, que deixe bem claro, e coloquei isso nas bases, e mostrando a ele que existiu um erro. Inclusive eu estive aqui com você dando entrevista, eu disse que não concordava com a Policlínica, e não concordo. É isso, tem até uma pergunta aqui, a pergunta de Vanessa, bom dia. Eu gostaria de saber do candidato Valdemar, já que estamos tratando aí de consórcio. O objetivo do consórcio, a palavra já diz, é consorciar-se, é juntar para se fortalecer e organizar administrativamente. Então, quando se criou um novo consórcio da saúde, é um marketing, é se colocar uma estrutura de engenharia para se alguém carimbar e dizer, foi eu que fiz, que é o grande erro desse país politicamente. Alguém quer ser a estrela. É o seu pai. Quer ser a estrela. Seu pai, a além mãe. do pai e a mãe, ser a estrela. Ele quer brilhar só, individualmente, como são os gestores. Todos esses gestores hoje, eles não querem estar dentro de um consórcio, porque o debate de um consórcio facilita, acima de tudo, que fique bem claro, hoje, que você evite a corrupção. Porque quando você envolve um maior número de pessoas, a dificuldade de você roubar, a palavra é roubar, é mais um pouquinho, é mais dificultoso. Então, daí, hoje, os gestores não têm muito interesse pelo consórcio, porque você vai discutir uma situação compartilhada e vai evitar que tenha essa sangria dos recursos públicos. Precisamos acordar para isso. O momento é esse, nós estamos com um título na mão. O poder que nós temos é esse de mudar isso. Então, eu diria o seguinte, a minha proposta para a saúde é muito simples. Aí você diz, sim, mas você tem proposta que você vai fazer. Eu não sou a favor, que fique bem claro, de emendas parlamentares, porque elas têm sido usadas como moeda de troca e, acima de tudo, outra sangria. O deputado faz um complô com o prefeito, ou com as ONG, ou com as associações, e esse dinheiro nunca é bem aplicado, João. É outra questão. Nós temos cidade hoje, que eu ando, que as pessoas dizem, chegou um aparelho aí, disseram que é uma emenda. Como é que funciona essa emenda? Inclusive, a exemplo de Mirangaba, que o aparelho que chegou lá, parece que é de raio-x, está encaixotado. A população não toma conhecimento. Chega uma caixa que ninguém sabe o que é. E aí vai ver a necessidade que a população tem, porque, inclusive, nós temos uma estatística da minha região lá,
que 80% hoje dos internamentos de finais de semana são traumas. São traumas. São queda de morte. Que a realidade é praticamente a mesma. A mesma. Então, quer dizer, são questões fáceis de resolver. Voltando à questão da emenda parlamentar. Sou contra. Eu acho que se deve fortalecer, principalmente hoje, instituições existentes que hoje estão em situações difíceis, que é exemplo da minha região e que hoje está expandindo para a sua, que eu vou te colocar aqui, Codevasf, Univasf e Embrapa. Codevasf, Univasf e Embrapa, porque são instituições hoje estruturadas, com grande acervo técnico, capazes de resolver as questões, principalmente cadeia produtiva, entendendo uma nova resolutividade, buscando melhorar as questões existentes. Aí você diz, você tem emenda parlamentar, a primeira eu tenho direito, porque eu vou ser eleito. Então, primeiro eu vou ter essa, 16 milhões, segundo informações que nós temos durante os 4 anos, mais de 60 milhões, então eu vou ter 16 milhões. E aí é que eu vou fazer esse trabalho da saúde como exemplo, porque meu objetivo é colocar o consórcio como ele deve funcionar, e não para fazer encontros que não se resolve nada, reuniões por reuniões, porque a gente dá ideias e as pessoas não abraçam as causas. E tem que entender, acima de tudo, capacitando a população a entender como funciona a democracia no sentido de exigir daqueles seus representantes que vocês legitimam ele a partir do dia da eleição, às 17 horas, e essa pessoa passam a administrar em causa própria, a legislar às vezes em causa própria, acima de tudo beneficiando apenas a sua família e os seus amigos. E a população fica necessário que os gestores são culpados. Não tem interesse nenhum. De qualquer cidade, não estou diferenciando um para o outro, não. Ninguém quer, ninguém assume compromisso com o consórcio. Finalmente só quer status. Essa é a verdade. O espírito individualista que é... Eu entrei na política, João, tão indignado como toda a população existente. Eu estou indignado com a forma do gestor de tratar o recurso de forma responsável. Então eu estou aqui buscando isso. Não tenho nada político. Você disse, veio para cá, é um técnico, você via que eu não aparecia, buscava não aparecer, mas acima de tudo dando opiniões e planos técnicos. E os gestores não querem abraçar, não tem interesse. Quem quer resolver a saúde? Se eu estou dizendo aqui que você está colocando 27 milhões para colocar uma obra arquitetônica, com imagem onde você pode ser inserido num prédio existente. A população acorda. Nós não podemos permitir que exista isso. Eu não estou falando de partido ou de ninguém. Falo de pessoas, porque inclusive foi até o partido começou também a me perseguir. Então, para você ter uma ideia, é o partido que recebeu mais recursos, mas o único recurso que eu tenho aqui é o meu. O único recurso que eu tenho é o meu. E o recurso que ele está lá recebendo e distribuindo é público. Eu tenho por direito, mas não tenho recebido recurso. Então, eu diria o seguinte, esse é o maior erro. A primeira coisa que eu gostaria que tivesse é uma reforma política nesse país. Segundo, uma reforma tributária. E terceiro, uma judiciária. Porque a gente vê facilidade, uma situação de dificuldade perante as questões, realmente dá um ordenamento devido às impunidades. Então, João, voltando aqui à minha fala, eu gostaria de falar sobre a cadeia produtiva. É isso, tem até uma pergunta aqui do João Paulo, lá de Miguel Comum. Ele diz o seguinte, bom dia, João. Bom dia ao candidato Valdemar. Nós temos aqui uma região que tem como grande potencial a agricultura. Qual seria hoje a proposta para alavancar o potencial agrícola e agropecuário da nossa região, que há muito tempo tem perdido? Inclusive, aqui, por exemplo, a bacia leiteira. Nós já tivemos aqui a empresa aqui da Sambra, da Parmalat, e hoje não se tem, né, o escoamento dessa produção de leite fica muito restrito aqui à região. O nome do cidadão? João Paulo. João Paulo. Bom dia, João Paulo. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, sobre a cadeia produtiva, eu diria que primeiro eu vou fazer uma crítica, porque está assim, João, se prega, né, para todos que o governo que aí está, ele tem hoje fixado o homem ao campo. Eu quero saber aonde, porque quando você acaba a EBDA, nós temos hoje também crise hídrica, quando você depreda a SERB, as coisas estão bem claras. Eu estou facilitando com que esse homem que está na área rural migre para a área urbana, em busca de sobrevivência. Minha proposta seria o quê? O Sisal. O Sisal, eu fiquei admirado, a capacidade do Sisal hoje de realmente de
está envolvido em muitos processos como matéria-prima, construção de corda. Cordas essa hoje, que nos Estados Unidos hoje não é permitida a corda plástica. Hoje voltou-se ao sisal, quer dizer, para efeito de preservação do meio ambiente. E por que não há, Valdemar? Ali adormecido, porque tem hoje um deputado federal que diz: eu vou botar meu irmão como superintendente. O cara não tem conhecimento nenhum técnico, não tem uma história técnica, não conhece nem como é que funciona. Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas, está lá disponível. Trabalhando em que e com que? Você pega um acervo técnico como se você pegasse um caminhão, né, com alta tecnologia e não soubesse dirigir. Não vai para lugar nenhum. Então, quer dizer, você tem um grande potencial que precisa ser vivido. Então, eu diria que nós precisamos resgatar as assistências. Eu digo que se isso lá, a Colevassi tem que voltar a prestar assistência, como também a EBDA tem que ressuscitar uma empresa de suporte que volte a realmente a ocupar o lugar que a EBDA ocupava. A SERB tem que mostrar para que veio. Nós temos que entender. Então, aqui, você tem um potencial, além do agrícola e pecuário, você tem também o turístico. O turístico, você tem que ter um inventário turístico e aproveitar todo esse potencial que tem aqui para que faça parte do roteiro turístico da Bahia, como tem hoje a Chapada Diamantina. E por que não é aproveitado? Alguém não quer que isso produza. Não quer, alguém está lá, está bem claro isso. Querem que as pessoas fiquem subservientes na sua ideia, na sua vida, na sua qualidade de vida, inclusive. Porque quando as pessoas têm essa dependência de estar ligando para o governador para buscar um avião, um transporte para transportar, você passa a ter uma dívida, onde o poder público tem que ter realmente a capacidade de resolutividade, inclusive facilitando os seus direitos diante do SUS, de direito à saúde, certo? De atendimento à saúde plena. Então, João, ele não precisa, será que você não está entendendo que chegou ao caos? Eu sempre brinco lá, chegou ao piso. Abaixo disso aí é 7 palmos. Então, nós precisamos mudar, João. Então, eu prego, inclusive, meu slogan é: vamos renovar a Bahia. Nós precisamos entender a técnica. Nós temos que entender a cadeia produtiva. Nós temos que entender a educação que está permitindo que haja essa violência. E as pessoas que ocasionam a violência é direcionada pelo próprio Estado, a organização do Estado. Falta educação, falta um preparo, falta uma cadeia produtiva para poder atendê-lo. E aí a gente acha que violência é coisa de polícia. É por isso que não tem como você combater a violência. Porque as pessoas... É enxugar gelo, né? É enxugar gelo. Porque essas pessoas que se dirigiu da área rural, das pequenas cidades para o grande centro, ele vai morar numa periferia. Ele não tem condição de ter hoje assistência social, porque a assistência social hoje virou realmente uma situação insustentável. Aqui, por exemplo, construíram alguns conjuntos habitacionais todos distantes. Estão distantes aqui, ou seja, para vir aqui até o centro tem que pagar o ônibus. Então o custo, imagina uma pessoa desempregada. O tratamento é igual a um orçamento familiar, você não pode botar a mão, o braço não alcança. Então você tem que entender como funciona um plano, né? Você tem que entender o que é um orçamento, você tem que entender hoje qual o equipamento que você tem para favorecer a população. E aí anda com falácias, conversa muito, e o povo vai atrás da conversa. Eu vejo uma cidade aqui como Mirangaba, que eu vi lá agora, a cidade numa situação crítica. O gestor não aparece na cidade. Está ali o dia a dia. Aí o que acontece? Um foi ruim, o outro é péssimo. Aí volta o ruim. Aí vira o Bavi. Nós temos que renovar, rapaz. Vamos mudar, vamos pegar pessoa nova, mentalidade nova, proposta nova. Precisamos inovar, João. Agora, por que é que o povo tem tão medo de inovar? Votam sempre nos mesmos. A gente vê aí, nós temos um presidente, um ex-presidente da República preso, e de dentro da cadeia ele dá ordem aqui para que a população vote no candidato dele. Eu fico impressionado. E as pessoas votam e seguem, ou seja, um sujeito preso, condenado por formação de quadrilha. Então eu fico assim impressionado. O que está acontecendo com o país, gente? O Valdemar não pode ter uma oportunidade, eu não posso ter, Luizinho não pode ter, você, pobre cidadão, ele não pode ter oportunidade. Mas um sujeito preso pode determinar em quem um cidadão livre aqui, trabalhador, pode votar. João, é muito simples. Eu vou te contar uma história simples aqui. É o seguinte: a pessoa, na verdade, como eu disse a você, é muito grata. Você imagine se aquele momento que aquela família fosse recompensado, que a vida daquela pessoa hoje não tivesse ceifado. Né? A gratidão que ela teria pelo partido que mandou um avião buscar isso. É isso que você não entende, era a obrigação dele. E aí
certo partido, não vou aqui colocar qual, porque para mim está tudo igual. Não tem partido diferente, pessoal. Existem pessoas, existem propostas. Então o que acontece? Essa pessoa hoje tem uma política dominativa, domina as pessoas em pobrezinha e vai continuar dependendo em todos os sentidos. É uma coisa que a população não entende, mas funciona exatamente assim, gente. Entendeu? O governo poderia, hoje, qualquer presidente da República, dar um salário mínimo a você. Você receber aí um salário mínimo por mês. No mínimo, estou colocando por mínimo. Mas ele não dá um salário mínimo, porque se der, você começa a se tornar independente, você já começa a se programar, se preparar para ajudar seu filho melhora de vida, e aí você se torna livre do governo. Então o governo quer lhe manter ali preso. Isso é secular isso, né? Infelizmente. Está na hora de acordar. E sua vida está cada dia mais precária, as coisas estão ruins, estão péssimas. Então visualizem hoje a pessoa, a proposta. E se essa pessoa não cumprir a proposta, mude. O seu título serve para isso. João, eu estive aqui com você, o último questionamento que eu lembro, era sobre a questão, você me fez eu não cabia a mim responder, mas agora como não tenho vínculo nenhum com o consórcio, sobre a questão do saneamento básico. E eu estive acompanhando, né, o plano pessimamente elaborado, porque plano não é projeto. Então, as pessoas têm que entender que plano não é projeto. Plano gera vários projetos. Quando você planeja, você vai encontrando aqui alguma situação necessária que se faça um projeto, inclusive que se atualize o projeto, se visualize o orçamento. Então você tem uma vertente que te abre. E, acima de tudo, voltada a uma organização participativa para se compreender. Hoje, a maior revolta do povo não é porque não quer pagar, é porque não aguenta mais pagar taxas. Tributos, ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais pagar taxa. Então, o que acontece? Diante disso aí, precisa ter um esclarecimento bastante participativo do que é uma taxa. Pouca gente sabe. Às vezes você pega uma conta de luz, de água, você só vê o TOT, que é o total lá embaixo. Você que não entende o motivo pelo qual gerou aquele total, que é uma questão que você possa, inclusive, racionalizar, melhorar, entender, né? A tarifa vermelha, a tarifa... Cara, só a minha conta vem mais cara, mas você não imagina por que ela vem mais cara. Né? Se for seu consumo, que você possa tolerar. Então, eu diria o seguinte, o plano daqui, nós temos um problema realmente grande da questão de esgotamento. Nós temos resíduo sólido, um problema aí. Embora a gente tenha uma organização aqui que eu vivo, cooperativas, o pessoal que trabalha bem o reaproveitamento de resíduo sólido. Então isso é uma vertente, é bom. Mas precisamos visualizar a questão do esgotamento. E aí, no normal, se fala, é o que se passa. Poxa, é um recurso muito elevado para investimento em esgotamento. Esgotamento não é saneamento não, pessoal. Saneamento é água potável em quantidade e qualidade. Esgotamento sanitário, que é quando você transporta o esgoto, os dejetos, para um local e faz o tratamento, usa uma ética, uma estação de tratamento de efluentes, ou esgoto, como você queira, e aí joga ela, no mínimo, insalubridade de 80%, no mínimo. Então, depois vem captação de água de chuva, que é péssima. Até hoje, nós temos uma dificuldade imensa de aproveitar essa água que cai aqui, que você tem um índice de pluviamento muito bom. E, por fim, nós temos a questão de que você tem que entender, acima de tudo, essas organizações e fazer com que elas fluam, porque isso é o saneamento. Ok, Valdemar, eu quero lhe agradecer, nós vamos agora para o horário eleitoral. Obrigado, boa sorte. Bom dia a todos, obrigado, Valdemar Borges, 15h50. É isso aí, obrigado, boa sorte, Valdemar. Vamos aí, gente, daqui a pouco...